Shalom, queridos, graça e paz. Olha aí, juntos para mais um dia de estudos da Palavra de Deus. Neste que é o dia 16 de outubro, dia de número 138 de estudos que nós estamos juntos nesta jornada de estudarmos e lermos toda a Bíblia em um ano. Como você já sabe, para você que está chegando agora no canal também, todos os dias nós publicamos 3 novas leituras em 3 novos vídeos. Sempre uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento e um salmo. Para que assim você possa ter um estudo acompanhando os vários momentos da Bíblia. Apesar de serem 66 livros distintos, mas são livros que se intercalam no seu contexto histórico, nas suas narrativas, em várias questões. Então este é o propósito. E nesse dia 16, você com certeza será mais uma vez abençoado com o estudo da Palavra de Deus. Amém, queridos? Fica ligado aí. Deus te abençoe. Muito bem, amados, vamos então concluir o estudo do livro de Esther, estudando aí os 2 últimos capítulos, capítulos 9 e 10. E diz assim o texto da palavra do Senhor: E no 12º mês, que é o mês de Adar, no caso o mês de março, para os judeus, para nós, março para os judeus, Adar, no dia 13 do mesmo mês, quando chegou o tempo de execução da ordem do rei e a sua lei, no mesmo dia em que esperavam os inimigos dos judeus ter o domínio sobre eles, aconteceu o contrário, porque tiveram os judeus o domínio sobre os que os odiavam. Pois os judeus em todas as províncias do rei Assuero se ajuntaram em suas cidades para colocar a mão sobre os que haviam procurado o seu mal. E ninguém pôde ficar diante deles, porque o temor deles tinha caído sobre todos aqueles povos. E todos os principais das províncias, e os vice-reis, e capitães e oficiais do rei, auxiliavam os judeus, porque o temor de Mardoqueu tinha caído sobre eles. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia em todas as províncias, pois este homem Mardoqueu ia cada vez mais sendo engrandecido. E feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos com golpe de espada, com matança e destruição, fazendo com os que os odiavam conforme o seu gosto. E em Suzã, capital do reino, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também a Parsandata, e a Dalfon e a Aspata, e a Porata, e a Dália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata, 10 filhos de Ramã, filho de Ramedata, o inimigo dos judeus, mas ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia veio um comunicado diante do rei do número de mortos em Suzã, a residência real, e disse o rei à rainha Esther: Em Suzã, capital do reino, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e os 10 filhos de Ramã. O que terão feito nas outras províncias do rei? Qual, pois, ainda é a tua petição e te será concedida? Ou o que mais tu requeres e te serás feito? E respondeu Esther: Se agradar ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme a lei de hoje, e pendurem numa forca
os 10 filhos de Ramã e ordenou o rei que se fizessem assim. E se publicou uma ordem em Suzã e penduraram os 10 filhos de Ramã. Isso porque era na lei, situações como esta, a pessoa tinha que morrer enforcado. Lembra que Ramã queria enforcar Mardoqueu. Então o próprio Ramã foi enforcado. Como os filhos de Ramã haviam sido mortos de maneira simbólica, o enforcamento era para mostrar que eles haviam sido castigados, penalizados de alguma maneira. E os judeus que estavam em Suzã se ajuntaram também no dia 14 do mês de Adar e mataram em Suzã 300 homens, mas ao despojo não estenderam a sua mão. Quanto aos outros judeus que estavam nas províncias do rei, também se ajuntaram e ficaram em defesa das suas vidas. E tiveram repouso dos seus inimigos e mataram dos seus inimigos 75.000. Mas ao despojo não estenderam a sua mão. Isto aconteceu no dia 13 do mês de Adar. E repousaram no dia 14 do mesmo, do qual dia fizeram dia de banquetes e de regozijo. Mas os judeus que estavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo mês, e no dia 15 do mesmo mês repousaram, e fizeram daquele dia dia de banquete e de regozijo. Porém os judeus das aldeias que habitavam as vilas sem muro, fizeram do dia 14 do mês de Adar o dia de alegria e de banquete, e dia de folguedo, e de enviarem presentes, cada um a seu vizinho. E escreveu Mardoqueu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que estavam em todas as províncias do rei Assuero, tanto aos que estavam próximos quanto aos distantes, lhes ordenando que celebrasse o 14º dia do mês de Adar e o 15º dia do mesmo a cada ano, como os dias em que os judeus repousaram dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de regozijo, e que os fizessem dia de banquete e de gozo, e de enviar presentes cada um ao seu vizinho, e dádivas aos pobres. E os judeus concordaram de fazer conforme já tinham começado e também como lhes escreveu Mardoqueu. Porque Ramã, filho de Ramedato, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado contra os judeus para destruí-los, e jurou e jogou que quer dizer a sorte, para os consumir e acabar com eles. Mas como Esté veio à presença do rei, ele intimou por cartas que o perverso intuito que Ramã formara contra os judeus recaísse sobre a sua cabeça, e penduraram-no a ele e a seus filhos numa forca. Por isso aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur. Assim, pois, por todas as palavras daquela carta, e pelo que eles viram sobre isto, e do que lhes tinha sucedido. Por isso a festa do Purim vem de Pur, que é lançar sortes. E estabeleceram e tomaram os judeus sobre si, e sobre a sua descendência, e sobre todos os próximos a eles, que não poderiam ser deixado de guardar estes 2 dias conforme ao que está escrito deles e conforme o seu tempo a cada ano. E que estes 2 dias seriam em memória, celebrados em todas as nações e famílias, e províncias e cidades, e que estes dias de Purim não fossem revogados dentre os judeus, e que a memória deles não cessaria entre os de sua descendência. E a rainha Esté, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez, para confirmar a carta sobre o assunto de Purim. E enviou Mardoqueu cartas a todos os judeus das 127 províncias do rei Assuero, com palavras de verdade
e de paz. Para confirmar estes dias de Purim em seus tempos determinados, conforme lhes tinha estabelecido Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester, e como haviam eles mesmos estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca dos jejuns e do seu clamor. E o mandamento de Ester confirmou estas palavras dadas a respeito do Purim, e se escreveu num livro. Capítulo 10. E o rei Assuero, depois disto, impôs tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os feitos do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, não está porventura escrito no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque Mardoqueu, o judeu, foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e muito estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a paz para toda a sua descendência. Glória a Deus, aleluia, queridos. Então este é o livro de Ester que nós acabamos de concluir. E do mesmo jeito que Deus usou Mardoqueu, assim como lá no livro de Gênesis ele usou José para salvar toda a sua família da fome, mesmo tendo José passado todos aqueles maus bocados. Mardoqueu também passou momentos difíceis, mas Deus deu a vitória para ele. Esse mesmo Deus está pronto para te dar a sua vitória. Basta que você creia, basta que você tome posse, basta que você faça realmente a vontade do Senhor. Deus te abençoe. Fica ligado aí que vem a terceira leitura desse dia 16.